noite, é porque o Senhor assim quis. Obrigado, Senhor. Ó Pai amado, Deus querido, hoje é uma noite especial, noite de se sentar à mesa com o nosso Salvador, noite de partilhar do pão, do corpo e do suco de uva que representa o sangue do Cordeiro. Ó meu Deus amado, Pai. E nessa noite especial, Pai, nós pedimos, ouça a oração do seu irmão. Ouça, Pai, esse pedido que só o Senhor e essa pessoa sabe. Esse irmão, essa irmã está ali debaixo daquela árvore, orando ao Senhor, pedindo, se apresentando ao Senhor, Pai, ouça, meu Deus, o Senhor é o Deus bom, o Senhor é o Deus galardoador, o Senhor é o Deus que corrige e presenteia. Ó Pai, com a mesma ênfase que pedimos a tua bênção, pedimos a tua santidade. Ó meu Deus amado, Pai querido, nessa noite é noite da bênção completa. É a noite de se arrepender dos pecados e de renovar os votos com o Senhor, para sair daqui recarregado para o dia a dia, para as conquistas que o Senhor preparou, palmo a palmo, toda a terra há de ser conquistada, e o Senhor não vai render a sua mão. Confia nisso, meu irmão, minha irmã. É o recado do Senhor para você. A tua oração vai ser atendida, ela está sendo realizada, e você vai tomar posse pela fé, em nome do Senhor Jesus, para a glória e honra do nosso Deus. Espírito, que desce como fogo, vem como em posse, e enche-me de Ó Senhor, enche-nos com teu Santo Espírito. Santo Espírito de Deus nos envolva. Santo Espírito de Deus nos preencha. Tome controle, tome a direção. Eis-nos aqui para sermos aperfeiçoados, melhorados, transformados pelo Senhor. Santo Espírito que nos conecta aqui nesse plano, lá para as alturas, onde o nosso Deus, aquele Deus maravilhoso que nos criou, olha por nós. E do seu lado está o nosso santo, maravilhoso, o nosso rei, o nosso salvador, o nosso intercessor absoluto, Jesus Cristo, que também olha por nós e vê cada ação do seu filho, cada ação da sua filha, meu Deus, que estamos aqui de pé, porque o nosso Senhor Jesus Cristo se deu por nós. Tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória. O louvor pertence ao Altíssimo Deus maravilhoso, na manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga após mim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Glória, glória, glória. Ô povo, como é bom estar na casa de Deus. Ligado aí, irmão Juarez, Mariana, Marice. Oh, como é bom estar na casa do Senhor. Hoje, Santa Ceia, amém? Uma palavra especial em nome de Jesus. Ontem à noite, eu enviei lá no grupo de WhatsApp a passagem da ceia, tal como descrita no livro, no Evangelho de João. Não sei se os irmãos tiveram acesso. E eu passei justamente para a gente já meditando, até estar nesse momento aqui, ali já se consagrando em nome de Jesus. Porque João é interessante. João, ele apresenta a Santa Ceia diferente dos outros evangelhos, diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Ele dá detalhes daquela noite, amém? Isso por quê? Porque João estava ali do lado de Jesus, então ele escreveu o evangelho dele para detalhar aquilo que nos outros evangelhos não ficou tão detalhado, amém? Então vale a pena. Se não leu, meu irmão, minha irmã, fica aí então a orientação. Quando puder, depois que ceiar aqui, em nome de Jesus, vai lá, capítulo 3, 14, 15, 16, 17, é muita instrução em nome de Jesus. Aqui a gente resume, né? Aqui a gente resume a Santa Ceia, mas lá a gente vai ver tudo que aconteceu naquela noite abençoada e
que hoje a gente recupera em memória na renovação dos nossos votos com o Senhor. Amém? Então vamos lá, mas antes disso, antes da ceia, vamos para a santa e boa palavra, Romanos capítulo 12, versículo 10. Por favor, abra sua Bíblia. Romanos é a primeira carta de Paulo trazida aqui no Novo Testamento. Foi a primeira que ele escreveu? Não foi a primeira que ele escreveu, não. Há uma controvérsia. Alguns teólogos acreditam que foi Gálatas, outros que foi primeiro aos Tessalonicenses. Não foi a primeira, mas é uma carta que vem antes das demais aqui na ordem com a qual o Espírito Santo conduziu a composição do Novo Testamento. Amém? Então, a primeira carta de Paulo aqui na ordem das epístolas na Bíblia. Amém? Romanos capítulo 12, verso 10. Capítulo 12 de Romanos, um capítulo muito bacana. É um capítulo de aplicação, amém? Depois medita nele todo, completinho, você vai ver, tem muita mensagem, tem muita bênção. Comigo, em nome de Jesus? Então, vamos lá. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? Meu irmão, minha irmã, nesta noite a pregação será sobre honra. Amém? Hoje nós vamos fazer a mesma pregação da manhã, estamos trazendo aqui de noite, é a bênção do Espírito Santo para essa igreja. Amém? Vamos falar sobre honra. Que palavra importante! Honra. E infelizmente, como muitos outros valores, tem caído em desuso. Hoje em dia não se cultiva mais princípios como se cultivava. Parece que eu estou falando, parece com os antigos, né? Velho que costuma falar isso, né? Na minha época, né? Mas é verdade, meu irmão. Num lapso de tempo muito curto, porque somos jovens, né? Todo mundo aqui é jovem, amém? Então todos nós, a gente sente a diferença. Como que era um tempo atrás e como que é hoje. Antigamente, quando se entrava na igreja, a gente entrava na igreja, mas assim, com toda uma postura diferente, né? Antigamente, por exemplo, a gente sentava à mesa, não podia ter de boné e chapéu. As pessoas tiravam o chapéu para se sentar na mesa. Quando se via uma pessoa idosa, né, tratava com maior cordialidade, com maior respeito. E no ônibus, tá lá a pessoa sentada, apareceu uma senhora com sacola, um idoso, a pessoa precisava estar, não precisava ter nada na janela, a pessoa levantava e dava um lugar. Não é isso? Hoje em dia isso tudo está caindo em desuso. Pensar em responder ao adulto, criança responder ao adulto, nunca. Hoje parece que nós estamos perdendo a rédea. Os valores estão desaparecendo. E entre eles, um que realmente está pulverizado é honra. O que é honra, meu irmão, minha irmã? Vamos lá, trouxe aqui um dicionário. Olha o significado da palavra honra. Está aqui. Princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Irmão e irmã, isso aqui está desaparecendo. Hoje em dia, ninguém, quando eu digo ninguém, meu irmão, claro, estou excetuando que esse caminho com Deus leva a sério a palavra. E nós aqui temos que fazer diferente. Eu estou me referindo à sociedade que está lá fora. Essa sociedade que a gente habita nela. Eu não me sinto parte dela, amém? Eu não me sinto parte dela. Mas é a nossa sociedade, porque a gente está lá, né? Para mim, a sociedade que eu me sinto, que eu habito, é essa daqui, é a igreja. Aqui eu me sinto à vontade, né? Lá fora eu me sinto meio que um peixe fora d'água. É como a palavra de Deus fala, né? Não se amolde ao padrão do mundo, mas deixa Deus renovar o teu entendimento, porque assim nós podemos aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a sociedade lá fora às vezes nos surpreende, nos estranha, né? Às vezes acontece isso. E a questão da honra, ela é um desses aspectos que hoje em dia se exauriu.
As pessoas, elas não têm mais ali o conceito da palavra, né? Antigamente você não precisava assinar contrato, não, mas bastava o fio do bigode ali e estava resolvido, né? Eu falei, está falado. Hoje em dia, meu irmão, não dá para confiar. Não é isso? A imagem, que eu quero até falar isso aqui, está meio na contramão da moda, mas não estou nem aí para a moda lá fora. Nós estamos aqui na presença de Deus, então nós temos que falar a verdade. A figura do homem está sendo destruída. Breno, para pensar os desenhos Flintstone. Quem já viu ali os Flintstones da Idade da Pedra? O homem, pai de família, é um bobo. Família Dinossauro, o Tino, é um bobo. Homer Simpson, um bobo. Já perceberam? Existe sistematicamente uma campanha de detonação da imagem do homem. Olha, isso é coisa do diabo. Homem que é homem tem que ter postura, palavra, dito, tá dito, falei, tá falado. Isso é honra. O cuidado com o próximo, o cuidado com a família, o ser uma coluna dentro de casa. Não é à toa que o diabo ataca o marido, o pai, o homem da casa, não, porque detonou o pilar, na casa cai, a família está desaparecendo. Isso porque muitas vezes os homens estão esquecendo de serem honrados. Um homem honrado, ele sustenta a casa da mulher, pode trabalhar, claro, mas o homem não larga a posição dele, ele tem que dar o exemplo. Ele não aceita ser sustentado. Pode ter um momento na vicissitude da vida de não ter emprego, mas o homem é aquele que acorda de manhã e vai correr atrás. A mulher pode completar a renda, pode ajudar, sim. A mulher cuida dos filhos e o marido cuida da esposa. Hoje em dia o homem não cuida da mulher mais não cuida da mulher mais. Está faltando, meu irmão, está faltando um homem de verdade. E uma das palavras que desapareceram, honra está ligada a cavaleirismo também, né? Chegou uma senhora, o homem que é homem vai lá e ajuda a senhora. Chegou uma mulher, o homem que é homem, ele dá o lugar para a mulher. Trata bem, com carinho, com respeito. Isso está acabando. E olha, é a palavra de Deus, hein? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo honrar uns aos outros. Nós temos que honrar. Amém? E eu quero trazer aqui um exemplo, meus irmãos, um exemplo bíblico de o que é ser uma pessoa honrada. Porque muitas vezes, para a gente realizar atitudes honradas, nós devemos colocar princípios acima da nossa própria vontade. Ou seja, a honra é aquilo que nos faz fazer coisas por princípios, ainda que não sejam agradáveis, ainda que não sejam do nosso interesse imediato. E eu vou trazer um exemplo de um homem de Deus que mostra como é ser honrado. Quem é ele? Davi. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. 1 Samuel, está lá no Antigo Testamento, livros históricos. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. 1 Samuel capítulo 10, verso 1. Quando vocês vão achando, eu vou contextualizando. Nós sabemos que Samuel, o autor desse livro, ele era profeta e juiz. Sabemos? Quando Josué entrou na terra prometida, Israel não tinha rei, não tinha monarca, não. Quem ajudava o povo, orientava o povo de acordo com a vontade de Deus, eram homens levantados por Deus, chamados juízes. Então nós vamos ter vários juízes, tanto é que tem um livro da Bíblia chamado Juízes, que conta a história de vários deles. Samuel foi o último juiz levantado por Deus. Foi o último. Por quê? Porque na época de Samuel, o povo de Israel clamou a Deus para lhe dar um rei.
Até então não tinha rei. Não era a vontade de Deus que houvesse rei sobre Israel. Não era a vontade de Deus. Pode ler aqui na Bíblia, em 1 Samuel, que você vai ver. Deus, ele tinha resistência a entregar, né, a fazer a vontade do povo. Mas o povo insistiu e Deus resolveu fazer. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Deus dá a direção, mas se você insistir por outro caminho, Deus deixa, amém? Ele não amarra ninguém, não segura ninguém, ele deixa. Às vezes a gente tem que vir entender por amor, e às vezes tem que entender na dor, né? Às vezes tem que errar para aprender. Então Deus não segura ninguém, deixa fazer. Então Deus não queria dar o rei, ele falava, não precisa de rei, basta um. Mas se o povo quer, vou dar o rei que o povo clama. E Samuel então vai ungir aquele que foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel, que foi Saulo. Amém? Isso acontece exatamente aqui em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a tua herdade? Nesse momento, pode voltar, olha para cá. Nesse momento, Samuel está o quê? Ungindo a cabeça de Saul, para Saul se tornar rei sobre Israel. Amém? Saul então foi separado para governar Israel. A coroação dele acontece na sequência. No mesmo capítulo 10, avança um pouquinho, versículo 24. Depois que Samuel unge Saul, o povo é reunido, e aí Saul é clamado rei. Está aqui, 1 Samuel capítulo 10, versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. Amém? Aqui Saul foi coroado e começa a monarquia em Israel. Nós sabemos que Saul no início foi um bom rei. No início ele foi bacana, andou no caminho de Deus, fez tudo certinho. Mas não demorou muito para ele se desviar. Começou mentindo, depois tentou encobrir mentira, aí foi desobedecendo a Deus, até que chega um momento que ele perde a bênção. Misericórdia. Saul foi levantado, ele era um cuidador de jumenta, foi levantado para ser rei e não aproveitou a oportunidade. Meu irmão, minha irmã, Deus te levanta. Mais uma vez que você levantar, não relaxa não, tem que honrar. Amém? O culto de hoje é sobre honra. Se Deus te colocou numa posição de destaque, honra. Se Deus te deu aquele emprego, honra. Se Deus te deu aquela propriedade, honra. Se Deus te deu aquela família, honra. Se Deus te colocou numa posição de destaque, você tem que honrar. Tem que fazer por onde? Saul não fez por onde. Mas hoje o culto não é sobre Saul, amém? Então não vou explicar. Depois você lê aqui, 1 Samuel, explica direitinho como é que ele vai se perder. Eu quero chamar a atenção de vocês para Davi. Davi era jovem na época em que Saul governava Israel. E Davi, eu não vou ler isso aqui porque todo mundo conhece essa história. Ele se destacou quando pela primeira vez ele aparece como uma pessoa diferenciada. É quando todo mundo conhece essa passagem, né? Quando Israel estava enfrentando os filisteus e um gigante que estava criando um terror nos soldados de Israel, que era o tal do Golias, chamando todo mundo para o braço e todo mundo com medo. Nesse momento, Davi pela primeira vez já mostra o que ele é feito, já mostra que é um homem honrado, porque ele chega na frente de batalha, nem era para ir lutar, era um moleque, e vê lá aquele homem, aquele incircunciso, debochando do povo de Deus. Ele não aceita aquilo. Olha que homem honrado, ele não aceita aquilo. Então ele fala: eu vou para cima desse homem, em nome do Senhor eu vou vencer. E a gente já sabe o que aconteceu nessa história, né? Ele vai lá, tampa a pedra, o gigante cai, pega a espada, corta a cabeça do gigante. Naquele momento Davi já começa a mostrar do que ele é feito.
Infelizmente, hoje em dia, os homens, eles não vão para cima dos problemas, os homens fogem dos problemas. Não, Davi está mostrando que o caminho é o contrário. Nós temos que ser honrados. Como assim a minha nação vai ser humilhada por esse homem? É ter brilho, meu irmão. Olha só, não é ser arrogante. Não é isso que eu estou falando. Amém? Não é ser brigão, não é isso que eu estou falando. Não é a falsa vaidade que se transveste de honra. Não estou falando disso. Estou falando daquela honra de fato, que faz do homem um combatente, que faz do homem uma pessoa que enfrenta um problema, que vai para cima e vence o adversário, que tem coragem. Quando Davi realiza esse ato, ele logo é destacado, né? E logo todo mundo fala de Davi. E Saul percebe nele Saul percebe nele um diferencial. E Saul então convida Davi a trabalhar com ele. E aqui que a gente começa a leitura. Vamos lá, nós vamos ficar só em Samuel, tá bom? Avança mais um pouquinho, capítulo 16, versículo 21. Nós estamos no capítulo 10, avança aí um pouquinho. Chega no capítulo 16, localiza o verso 21. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 21. Amém? Então, vamos lá. Davi enfrentou Golias, venceu Golias, se destacou. Aí Saul convida Davi para ficar perto dele, para trabalhar no palácio com ele. Olha lá, capítulo 16, verso 21. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito. Olha que importante, Davi amava Saul e foi seu pajem de armas. O que é pajem de armas? Escudeiro. Já ouviu falar em escudeiro? No filme medieval, né, tem essa figura, né? Tem lá o guerreiro e ele sempre tem uma pessoa que fica perto dele, ajudando ele com as armas, com os equipamentos. Isso que é um pajem. 22. Então Saul mandou dizer a Jessé, pai de Davi, né? Deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Então Saul reconheceu o valor de Davi e falou: Davi, vem cá, você vai agora ficar comigo aqui no palácio, você vai trabalhar comigo. A gente sabe que Davi antes já esteve com Saul tocando harpa. Na época, não sei se é harpa, não, um instrumento deles lá. Na época em que Saul estava já começando a ser atormentado por espíritos malignos. Então Davi já tinha uma circulação na corte, mas agora ele é colocado como pajem de Saul. Amém? Agora ele está ali do ladinho de Saul. Olha que honra para um rapaz, né? Que até então estava cuidando das cabras do pai, das ovelhas do pai, e agora está lá do lado do rei de Israel. Por que ele chegou lá? Porque ela não honrado, mostrou seu valor. Amém? E Saul reconhece isso. Só que, meus irmãos, infelizmente, não tarda muito para que Saul seja picado pela mosquinha da vaidade. Ô, meu irmão, cuidado com a vaidade. A vaidade é irmã da inveja. Davi cresce, se torna um soldado, começa a ir para as guerras e vencer uma luta atrás da outra. Seu nome então começa a ser exaltado. E aí um dia, quando os soldados estavam voltando da guerra, as mulheres começam a comentar sobre a grandeza de Saul e a grandeza de Davi. Mas Saul então desperta para a inveja, fica incomodado, porque quando as mulheres exaltam os dois, coloca Davi como um guerreiro mais competente do que Saul. Irmão, olha só, Saul era o rei de Israel. Tinha por que ele ficar incomodado com o soldado? Não tinha, né? Às vezes a gente perde um tempão, né? Deus coloca a gente numa posição de destaque e a gente fica preocupado com quem está lá embaixo, está reclamando, está falando da gente. Faz isso não, meu irmão. Aproveita a tua oportunidade. Saul é rei,
ele não tem que ficar preocupado com soldado, não. Mas Saul, eu já falei, né? Já tinha se desviado, já estava andando longe do Senhor. Então, olha o que acontece. Mesmo 1 Samuel, agora nós vamos no capítulo 18. Olha lá, avança um pouquinho. Capítulo 18, versículos 7 e 8. Está aí em Samuel? A gente está no capítulo 16, vai para o 18. Olha lá, capítulo 18, verso 7. Capítulo 18, verso 7. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Está entendendo? Então as mulheres estavam comentando. Falou: Saul foi lá, foi para a guerra, venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. E olha o que isso repercute no coração de Saul. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que me falta senão só o rei? Olha só que bobagem do Saul. Saul fica com inveja de Davi. Fica com inveja de Davi. Ele é rei, vai ficar com inveja de soldado? Oh, meu Deus! Quando a pessoa se apequena, não tem jeito. Não tem jeito. Quando a pessoa se desvia do caminho de Deus, mas um abismo vai chamando o outro. E a partir desse momento, Saul começa a perseguir Davi. Você sabe dessa história, não sabe? Saul, que chamou Davi para ficar ao lado dele, Davi cresce e torna um soldado. Ao invés de Saul ficar orgulhoso, ele falou: tem olhar clínico, peguei o rapaz certo para virar um grande guerreiro, né? Não, ficou preocupado com a luz de Davi. E agora começa a perseguir. E meu irmão, não é perseguir só, sabe, de falar mal, não é perseguir só de tentar dar um prejuízozinho, não. Não é perseguição igual essas que acontecem na firma, né, que o sujeito fica lá falando mal, né, do colega, não é isso não. Saul começou a tentar matar Davi, tampou lança nele, mandou soldado ir para trás dele, e Davi teve que fugir, teve que catar as coisas dele e rapar fora. Saul estava falando sério, queria matar Davi. E a partir desse momento, Davi fica anos fugindo de Saul. Anos fugindo de Saul. Saul atrás dele para matá-lo, Davi tinha que fugir. Saul ia atrás dele, Davi tinha que fugir. Davi teve até que fugir de Israel para não ser morto por Saul. Irmão, é agora que eu quero chamar a atenção de vocês para o caráter de Davi. Agora que nós vamos ver de fato o que é uma pessoa honrada. Vamos lá, estão comigo? O que é ser ter honra? É você colocar os valores acima do seu interesse imediato. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Olha lá, hein? Saul está perseguindo Davi, está querendo matar Davi. Davi então tem a oportunidade de matar Saul. Olha o que ele faz. Capítulo 1 Samuel, capítulo 24. Avança mais um pouquinho agora, vamos para o capítulo 24. 1 Samuel, capítulo 24, verso 2. Nós vamos ler do 2 ao 7. Amém? Você está no 18, avança. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Versículo 2, amém? Vou ler aqui desde o primeiro, vamos lá. 24, versículo 1, vou começar do primeiro. Amém? 24, 1 Samuel, capítulo 24, verso 1. Isso. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Presta atenção, então Saul está voltando de uma guerra, de uma luta, e aí falam para ele: Davi, lembra, está perseguindo Davi, amém?
Aí fala para ele: ó, Davi, o cara que você está perseguindo, então, ele está ali, ó, vamos lá nele. Versículo 2: então tomou Saul 3.000 homens, olha só, não está de brincadeira não, 3.000 homens, escolhido dentre todos de Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses. Então ele vai atrás de Davi. 3: e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul. Então Saul entra na caverna, a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Olha só, olha só, olha só. Saul sobe na montanha e entra numa caverna. O que é cobrir os pés? Ele foi fazer as necessidades dele, então ele estava sozinho. Então ele entra na caverna sozinho. E quem estava do lado? Na espreita? Davi. Davi estava ali. Olha que chance que Davi tem de acabar com o problema dele. Saul está perseguindo ele. Davi está ali. O homem está sozinho. Estão acompanhando? Agora vamos ver o que Davi vai fazer. 4: então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhes-á como te parecer bem aos teus olhos. Pausa. Irmão, o diabo sempre vai te orientar a fazer o que não deve. Davi estava do lado da caverna e os homens de Davi começam a falar: e aí, Davi, é a sua chance, é a sua oportunidade, vai lá e mata o homem, acaba com o teu problema. Se fosse, desculpa a expressão, tá? Posso falar uma expressão? Se fosse um Zé Ruela qualquer, se fosse um tipinho desses que a gente está vendo aqui na nossa sociedade hoje, que parece que não tem raiz e não tem para onde ir, que fica igual a pluma voando, só buscando o seu próprio interesse, comendo café da manhã sem se preocupar com o almoço, o que esse homem ia fazer? É agora, ou passar a faca. Mas Davi não era qualquer. Davi era um homem honrado. E olha como é que ele responde para o soldado dele, lá para o parceiro dele, porque na época não era um soldado que estava com Davi, era um bando, né? Olha o que ele responde. Ainda versículo 4 final: e levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. 5: sucedeu, porém, que depois o coração doeu de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Olha que o S maiúsculo, ungido de Deus, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Amém? Olha o que é um homem honrado. E a Bíblia ela faz questão de dizer: Davi tinha tanta condição de matar Saul que ele chegou pertinho e cortou um pedaço da capa dele. Mas imediatamente veio a consciência de Davi e falou: não faz isso não. Não faz isso. Meu irmão, a tua consciência fala com você, amém? E a tua consciência não é a única voz que fala na sua mente, não. O diabo ele compete com essa voz. Você tem que saber qual voz que você vai escutar. O povo que estava com Davi vai dizer: mata, 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 o diabo. Mas a consciência fez o coração dele doer. É isso que o Espírito Santo faz quando a gente começa a desviar, ele faz doer, para a gente voltar para o caminho certo. Olha a fala de Davi: como assim eu teria coragem de matar um ungido de Deus? Olha o valor desse homem, olha a integridade desse homem. Eu não comecei lendo lá em 1 Samuel 10:1, ele não foi ungido por Samuel a mão de Deus para ser rei de Israel? Davi falou: quem sou eu, um pobre soldado, para matar o rei ungido? Não, eu não posso fazer isso. Ô meu irmão, mas peraí, o cara está querendo te matar. Não importa, a minha honra ela está acima do meu interesse.
Isso é um homem honrado. Davi não mata Saul. Mas para ficar claro, meu irmão, de quem nós estamos falando, Davi vai ter uma segunda oportunidade de matar Saul. Não apenas essa, vai ter uma segunda. Olha como é que a história se desenrola. Vamos lá, para o capítulo 26. Você está no capítulo 24, avança, capítulo 25 e 26, mesmo livro, 1 Samuel, capítulo 26, versículo 7. Olha a lealdade de Davi. Meu irmão, nós estamos no capítulo 24, né? Saul continuou perseguindo Davi. Davi ainda mostrou o pedaço do pano e falou: Saul, eu podia ter te matado, não te matei, não tenho nada contra o Senhor, não me persegue. E Saul continuou atrás de Davi. Passa o capítulo 24, capítulo 25, chegamos no capítulo 26 e o Saul está perseguindo Davi. Versículo 7. E aí olha o que acontece. Podemos? 1 Samuel, capítulo 26, versículo 7. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Olha só, meu irmão. Eu não vou dar o detalhe não, tá? Mas nesse momento aqui, Davi foi na calada da noite para dentro do acampamento de Saul. Chega pertinho de Saul. Saul estava dormindo desarmado. Não está falando aqui, a lança estava pregada, ficada no chão na cabeceira dele. Ou seja, Saul estava dormindo e desarmado. Prato cheio. Prato cheio. Era só. E olha só, meu irmão, minha irmã, o diabo não brinca não. Lá atrás, Davi teve a oportunidade de matar Saul e ele não matou. Agora o diabo vai tentar uma outra estratégia. Olha só, acompanha comigo aqui. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 8. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Entenderam, meus irmãos? O parceiro do Davi, olha como é que o diabo ele atua. O diabo tentou levar Davi a matar Saul, cortou o pedaço do vestido, mas aí veio o espírito, né? Deu aquela pressão no coração e não fez mal. Agora o diabo está agindo diferente. O amigo de Davi falou: Davi, só me dá a ordem, você não precisa matar Saul não, eu mato. Estão entendendo? Se Davi fosse mais ou menos, Davi podia começar a pensar assim: Saul está me perseguindo, eu não vou matar ele. Mas se o Abner matar, o Abissai matar, foi o Abissai, fui eu? Oh, meu irmão, cuidado. O diabo coloca caminhos fáceis na sua mente, ele alarga a estrada na tua frente. Ele vai dando justificativos para você fazer a coisa errada. Mas um homem que é homem honrado, meu irmão, ele não aproveita a oportunidade, não. Ele continua na estrada bem fininha. Caminho lá não interessa. Interessa a vereda do bem. E olha a resposta de Davi. Versículo 9. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faça. Olha o que Abissai falou: me dá a ordem que eu mato. Davi está respondendo: nenhum dano lhe faça, não mata. Porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Olha só, meu irmão. E Davi, veja bem, Davi não está zelando só por si não. Ele está falando: não mata, sabe por quê? Porque você vai trazer problemas sobre você. Homem honrado não zela só por si, ele zela pelos seus. Amém? Para Davi era conveniente que Abissai fosse lá e matasse Saul. Super conveniente. Mas Davi tanto não mata, quanto não permite que mate. Ele mais uma vez fala: quem somos nós para tocar no ungido de Deus?
Isso é honra. Vamos aprender com Davi. Nós somos honrados, nós fazemos o certo, independente do nosso interesse. Nós fazemos o que é digno, independente do nosso lucro ou da nossa perda. Estou sentado, vem para a senhora, eu levanto. Eu queria estar sentado, mas o certo é levantar. Eu respeito as autoridades, mas eu votei no outro. Não interessa, respeito a hora pela autoridade que ganhou, porque é bíblico. Amém? Cuide da sua casa, da sua família, seja o arrimo. Isso é ser honrado. Davi está mostrando o caminho. É ruim trabalhar, é ruim acordar de manhã, é ruim, mas tem que fazer. Homem que é homem faz. Ah, pastor, você está falando que mulher tem que... Não, se a esposa tem força e capacidade, vai trabalhar também. Mas não vai trabalhar no lugar do marido. Vai trabalhar junto com o marido. Porque o marido ele é honrado. Ele não é sustentado. Ah, mas ele perdeu emprego. Tudo bem, vicissitude da vida. Mas é um homem que vai correr atrás de algum outro emprego. Não vai ficar lá despachar na sala de TV a mulher trabalhando na rua. Não. Está faltando esse entendimento. Mas Deus é bom, né, meus irmãos? Deus é bom. Saul perseguiu Davi. Davi foi reto. Não há nada que Deus não faça para o benefício daquele que crê, não é isso? Não é isso? Quem poderá agir contra aquele que confia em Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, mas aqui tem que ter um esclarecimento. Deus faz o mal para alguém? Não. Deus, ele atende aquele que está na sua presença. Agora, quem resolve ficar longe de Deus, fica a própria sorte. Aí tem que enfrentar o diabo. E o diabo não vem para outra coisa, ele vem para matar, roubar e destruir. Hoje de manhã eu estava falando, imagina só, eu estou olhando aqui para frente, ó, minha mão, campo de visão, ó. Deus está olhando para você, meu irmão. Você está aqui no campo de visão de Deus, no caminho dele. Agora, se você resolve sair da frente de Deus, ó, não estou mais enxergando a minha mão. Amém? Você sai do campo de visão de Deus, não tem como exigir que Deus vai te tratar, não. Vai cuidar de você. Você está aqui no campo de visão de Deus, Deus está olhando por você. Olha como é que a palavra fala, olhando por você. Ó, você está aqui, está olhando. Mas saiu do campo de visão, meu irmão, foi para a sombra do mal, aí você está à própria sorte. Saul saiu da presença de Deus. E o que acontece com Saul? Saul morre. Deus que matou Saul, não. Deus não matou Saul. Deus honrou Davi e não deixou Saul tocar nele. E o próprio Saul se destruiu. É assim que Deus age. Por isso a gente ora e confia em Deus. O problema está agora, ora e confia. Como está dizendo, irais e não pequeis, falar com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confie no Senhor. Salmo 4. Davi confiou em Deus. Saul acaba encontrando o destino que ele procurou. Aonde que isso aparece? No finalzinho do primeiro livro de Samuel, amém? Finalzinho do primeiro livro de Samuel, capítulo 31, relata a morte de Saul. Nós não vamos contar aqui como é que aconteceu com Saul, não. Eu só quero chamar aqui a atenção que Saul, ele estava cercado pelos seus inimigos e percebendo que a derrota era inevitável, com medo que ele fosse humilhado, né? Que alguma coisa cortasse a cabeça dele, fizesse alguma coisa assim muito ruim, né, com o corpo dele, ele resolve se matar. Olha aqui, um abismo vai procurando o outro, né? No final ele se mata, ele pula na própria lança e se mata. Aí ele morre. E aí a gente entra no segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Quando Davi fica sabendo da morte de Saul, e agora nós vamos ver pela terceira vez como é que Davi é honrado. Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler aqui.
do 1 até mais ou menos 12, 13, tá? Vai lá. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Ziclag. Olha só, Davi teve alguma coisa a ver com a morte de Saul? Não, Davi estava em outro lugar. Davi não estava nem em Israel. Davi não tinha nada a ver com isso. Então Davi chega em Ziclag. E aí, versículo 2: sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul com os vestidos rotos e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. Então esse amalequita veio correndo. O que é roupa rota, rasgada e com um pó na cabeça? O que significava para a época? Tristeza, tá? A pessoa rasgava as vestes, colocava pó ou cinza na cabeça, era sinal de tristeza. Então esse cara está chegando triste na presença de Davi e se lança aos pés dele. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te dízimo. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Misericórdia. Meu irmão, minha irmã, olha para mim. Esse homem está contando para Davi que Israel perdeu a batalha e que Saul foi morto. E não só Saul, os filhos, aqui está falando de Jonatas, mas os outros também morreram. Só restou um que depois vai ter uma outra história dele. Meu irmão, Noé era o único justo sobre a terra. Ele entrou na arca com a esposa, os filhos e as novas. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora, meu irmão, você caminha fora do campo de visão de Deus, você traz desgraça sobre aqueles que você ama. Olha o destino de Saul. Morre ele e os filhos. E vocês sabem, Davi era muito amigo do Jonathan. Ele tinha uma relação muito próxima com um dos filhos de Saul. Agora veja a reação de Davi. Meu irmão, lembra? Saul estava perseguindo ele, né? Se fosse um qualquer aí da nossa sociedade, um banana da nossa sociedade, o que ia fazer? Soltar fogo de artifício. Uhul, morreu meu inimigo. Davi é desse? Davi é honrado. Olha a reação de Davi. Versículo 5: e disse Davi ao mancebo que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o mancebo que lhe dava notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Pausa, meu irmão, minha irmã. Aqui está dando a cena. Olha para mim. De fato, depois você confere, tá? 1 Samuel, parte final, conta essa história. Preste atenção, meus irmãos, olha o detalhe. Um homem honrado, um homem de palavra, um homem íntegro. Ele tem que saber lidar com o homem honrado, senão ele se dá mal. Esse amalequita aqui, de fato, Saul pediu para ele ajudá-lo a se matar. Só que ele não ajudou. E o próprio Saul pulou sobre a espada. O Saul foi totalmente responsável pela própria morte. Só que esse mancebo aqui, ele sabia que Davi era perseguido por Saul. Qual foi o raciocínio do mancebinho? Se eu falar com Davi que eu ajudei a matar o inimigo dele,
ele vai ficar feliz. E se ele ficar feliz, ele vai me recompensar. Então eu vou contar uma mentira. Eu vou falar que eu matei Saul. E aí o Davi vai me dar presentes. Não sei o que passava pela cabeça dele. Alguma coisa ele achava que ia ganhar com isso. Por que ele mentiu? Ele não fez. Não está escrito desse jeito não, irmão. Estou interpretando, amém? Por que ele mentiu? Ó, Davi está sendo perseguido por Saul. Eu vou contar para Davi que Saul morreu. Vou pegar essa para mim. Vou dizer, eu empurrei Saul. Só que meu irmão, ele está lidando com um homem honrado. Ele está lidando com banana qualquer. Olha só então como a história encontra o seu desfecho. Versículo 9. Então ele me diz: peço-te, arremessa-me sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Aí vamos lá. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei. Ele falou que matou, não matou. Pode ler lá. 1 Samuel conta essa história. Não ajudou. Porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor. Agora olha o que Davi faz. Então apanhou Davi os seus vestidos e os rasgou. Olha só, gente, então Davi pega e rasga os vestidos dele. Isso é sinal de quê? Tristeza. Como também todos os homens que estavam com ele. Olha o exemplo de Davi, um homem honrado, inspira os outros a serem honrados. Todo mundo rasgou as vestes em sinal de tristeza pela morte do rei. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Olha a reação de Davi. Davi chorou a morte de Saul. Olha que homem honrado. Ele não olhou para o inimigo, ele olhou para o ungido de Deus. Ele não olhou para o interesse imediato, ele olhou para os valores envolvidos. Ele estava chorando porque a pátria dele tinha perdido a guerra e porque o rei dele foi morto em batalha. Isso para ele causava comoção. Ele não estava olhando para o próprio umbigo, ele estava olhando para as coisas grandes que Deus tinha realizado por Israel e que estava indo por água abaixo. Ele via que ele era só um cisquinho nesse grande projeto de Deus. E aquilo incomodou ele profundamente. Ele chorou a morte do rei. Oh, meu irmão, brasileiro hoje em dia não está chorando nem quando perde jogo da Copa do Mundo. Antigamente a gente ainda tinha esse vigor patriótico, né? Nem isso a gente está tendo mais. Não há causa mais, causas que criem paixão do nosso povo. Nada. Estamos vazios. Davi dá um recado aqui. Tem coisas que são maiores do que eu aqui agora. Tem coisas que é maior do que o meu interesse imediato. Ser honrado significa viver por princípios e valores. E aí olha o resultado aqui, só uma conclusão, uma vírgula da história. Aquele amalequita contou mentira para achar que ia ficar bem com Davi, né? Agora olha o que Davi faz. 13, para terminar. Disse então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova: de onde és tu? Então vamos lá, Davi chorou, rasgou as vestes, a tarde inteira jejuando. Agora ele volta para aquele amalequita e pergunta: quem que é você? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro amalequita. Quem que era ele? Um general? Um comandante? Alguém? Não, qualquer. E Davi lhe disse: olha só, meu irmão, presta atenção. Como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Ele não aplaudiu o cara. Ele repreendeu o sujeito. Quem é você para matar o rei de Israel, o ungido de Deus? E a conclusão, 15. Então chamou Davi a um dos mancebos e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. Davi falou: quem é você para matar
Pegou um capitão dele e falou: meu irmão, vem cá, mata. Como assim esse homem ousou matar o rei de Israel? Está vendo? O amalequita não tinha feito. Achou que estava lidando com qualquer, né? Falou: eu matei o seu inimigo. Falou: quem é você para matar um justo? Está entendendo? Vocês estão captando a mensagem? Davi operava aqui, ó, longe do interesse, sabe, mesquinho. Ele não matou, não deixou matar, e quando disseram que matar, ele vingou. Estou aqui pregando para vingar? Não, meu irmão, isso aqui é o Antigo Testamento também. Jesus ainda viria e ensinaria que se bater numa face oferece a outra, que o nosso inimigo é o diabo. Estamos no Antigo Testamento. O que importa aqui é a gente pegar o exemplo. Davi era um homem honrado, e ele ensina a nós, brasileiros, século 21, 2024, que nós devemos ser honrados. Amém? Glória a Deus. O que acontece com Davi depois? Davi foi honrado. O que acontece com ele na sequência? Vira rei de Israel. É como Deus falou: se você no pouco for fiel, leal, honrado, no muito te colocarei. Esse é o Davi, e que nos inspire em nome de Jesus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Ó, aplaudir ao nosso Deus. É a palavra dele.